tem esses casais onde um sempre tenta destacar alguma coisa que o outro não consegue ou não faz certinho, e até na frente dos outros, tipo, enche o saco da pessoa com qualquer fraqueza. Ah, tu não consegue isso. Ah, tu não arruma direitinho. Ah, sempre quando a gente tá nesse lugar, tu fala isso ou aquilo. É um saco não só para o outro no relacionamento, mas também para todo mundo em volta que tem que viver o espetáculo que eles acham que eles estão fazendo. Uma das primeiras coisas que acontecem é cada um começa a se incomodar com coisas do outro, né? Começa a perceber, o outro faz isso de tal jeito, isso me irrita. E aí tu vai percebendo coisas e vai te irritando. E eu acho que uma das coisas que mais machuca a relação é tu falar mal do outro na frente de outras pessoas, né? Ficar o tempo inteiro criticando. Eu acho que isso vai matando aos poucos o relacionamento. E como é que a gente pode fazer, então, para que isso não seja um problema, para que a gente não crie sempre essas situações? E eu acredito que seja muito de respeitar as dificuldades do outro. Uhum. Porque cada um tá na sua própria jornada, né? Eu tô na minha própria jornada, ele tá na jornada dele. E passa muito por esse lugar de entender quem é a outra pessoa e que ela tem as suas qualidades e seus defeitos. E aquilo que tu vai percebendo que o teu parceiro tem de dificuldade, que tem, olha, o fulano não consegue fazer tal coisa. Tá, tu já sabe que é difícil para ele, né? Por que que tu vai usar isso contra ele? Eu acho que é uma das coisas que demonstra muito amor, é a paciência que tu tem com o outro. É a paciência que tu demonstra com o teu parceiro de entender que, tá, isso aqui, eu até gostaria que ele fizesse diferente, mas eu sei que é difícil para ele. Então, como é que eu posso ter mais paciência, né? E não ficar cutucando e talvez até humilhando a pessoa na frente dos outros, né? E a coisa é que num time de esporte, por exemplo, tu não ia... no campo de futebol, por exemplo, agora adressando especificamente os homens no relacionamento, no campo de futebol tu não ia dizer para teu zagueiro que, cara, tu sempre perde essa bola, tu é fraco, tu é um lixo, olha para ele como ele é fraco. Não, o time de futebol, qualquer esporte, ou sei lá, um grupo de soldados, ou qualquer grupo, união, que tem que enfrentar desafios, está tentando equilibrar as fraquezas do outro. Exatamente. E não destacar na frente dos outros, ridicularizar, porque isso fracassa a conexão que tu tem dentro desse time. E vocês, como casal, vocês são um time e vocês enfrentam os outros. Vocês são aquela união pequena mais forte que tem numa zona de guerra. Exatamente, acho que esse é o ponto, de entender que muitas vezes as pessoas acham que elas estão em guerra. Então o homem acha que ele está em guerra com a mulher e a mulher acha que está em guerra com o homem. Só que a gente tem que entender que é um time. E é como ele falou, assim, essa questão do um time precisa estar unido para vencer. E se tu começa a, como ele trouxe a questão do futebol, né? Eu começo a criticar meu zagueiro, eu começo a criticar o meio, eu começo a criticar o time vai enfraquecendo e a gente sabe que isso leva o time à derrota, porque tu não tem confiança com teu parceiro. E aí quando tu entende, tá, peraí, se eu sou um time, o fato de eu enfraquecer ele vai me enfraquecer também. Então eu sempre que a gente tava no nosso relacionamento, eu comecei a perceber atitudes dele, que eu sei que era a dificuldade dele, eu passei a ter mais paciência com isso, a tentar não ficar braba com isso e entender que, ok, sei lá, às vezes o Rafa tem comportamentos mais explosivos do que eu. E eu sei que é um desafio dele, eu sei que é uma questão dele. Então, eu poderia ficar braba e ter uma atitude de, que saco que tu tem esse comportamento. Ou eu posso ter paciência nesse momento, respirar a fundo e dizer, tá, tudo bem, é o jeito dele, vamos esperar passar, vamos entender, vamos conversar, ao invés de eu querer chocar com o outro, né? Querer disputar aquele espaço. E eu acho que é bem isso, essa coisa do, peraí, eu quero que isso aqui funcione junto, e para funcionar, tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo, né, embarcando e não, um atirando no outro, é culpa tua, né? E é a mesma coisa com, por exemplo, processos que levam tempo. Às vezes a gente quer que o outro aprenda ou faça uma coisa rápido, ou que ele já saiba essa coisa. Pode ser que tua mulher tá tirando carteira de motorista e tu tá criticando ela o tempo inteiro que ela não consegue estacionar certinho, ou por exemplo, tu teve bastante dificuldade de te mudar aqui, e como a gente fala português no casal,
aprender alemão. Agora tu tá uns anos aqui aprendendo alemão, cada vez melhor, mas é um processo. E eu podia ter batido nisso o tempo inteiro, porque tu não fala mais tal, sem sotaque, não sei o que, porque tu não abre a boca para falar com meus avós, principalmente com meus avós, tava difícil, porque meus avós não falam inglês, não falam português, só alemão, e além disso, com o sotaque do sul da Alemanha, então, muito difícil para ti. Isso é um bom exemplo da gente trazer, porque o Rafa, quando foi pro Brasil, ele tem uma super habilidade de falar línguas. Então ele chegou lá e todo mundo elogia o português dele, fala que é bem desenvolvido e tal, e isso é uma habilidade, super habilidade dele. Tu consegue ver. Tanto é que ele fala inglês também muito bem. E, pelo contrário, essa não é uma habilidade minha com línguas. Inclusive, eu sou super envergonhada. É toda uma questão emocional que envolve ali que ele não tem. Então, ele, por ter essa habilidade, ele podia olhar pra mim e dizer: Giovana, tu vê, olha aí quanto tempo ela tá aqui na Alemanha e até agora ela não fala alemão perfeitamente. Ou olha como é que eu tô falando bem português e ela não consegue falar minha língua. Então, ele entendeu logo no início, e eu trazendo sempre pra ele, né, a questão da comunicação. Olha, isso pra mim me deixa muito ansiosa, eu fico com muito medo. Ele sabe que eu tenho um lado muito perfeccionista, então é uma coisa que choca com a questão de se expor pra falar uma língua. Então ele podia usar isso aí pra, sei lá, me humilhar na frente dos amigos, ficar dizendo, ai, sei lá, dando piadinha, olha quanto tempo ela tá aí. E não, pelo contrário, o Rafa, ele nunca me coloca pra baixo, sabe? É uma coisa que isso me ajuda muito, porque eu não me sinto pressionada, eu não me sinto mal, eu não me sinto atacada. E pelo contrário, ele sempre me elogia na frente das pessoas, ele sempre diz, olha, o fulano falou que tu tá falando melhor. Né? Isso é só um exemplo, mas acho que deixa muito claro como... Foi ontem, né, que as pessoas falaram, em cima da música alta, numa vila dentro do interior da Alemanha, com sotaque pesado, e as pessoas ficaram, ela entende tudo, consegue ainda falar, e é difícil. Uma outra língua com bastante barulho, né? Sim, é sempre essa coisa de exaltar, porque tu sabe que é uma dificuldade, por que tu vai colocar mais pressão? Não, tu exalta a pessoa, tu elogia, porque tu tem paciência com o processo dela. E eu acho que é essa a grande chave do que a gente quer trazer no vídeo de hoje, tenha paciência com o processo do teu parceiro, né? Seja lá o que for. Eu acho que o mais importante agora para conseguir botar isso em prática é analisar, talvez vocês têm tendências de realmente destacar coisas negativas, é mudar o foco. A única coisa que é mudar o foco, porque vocês talvez têm bastante, ou esses casais têm bastante facilidade de achar os pontos negativos. Fazem o exercício de mudar o foco e por um dia só, ou 2 dias, tentar identificar as coisas positivas, se tiver, senão vocês têm que pensar sobre outro relacionamento, mas se tiver coisas positivas, de destacar isso, talvez até de propósito, porque leva um tempo para mudar esse foco de sempre o negativo, mas é tão fácil de identificar coisa negativa que mudando esse foco vai ser tanto fácil igual de identificar essas coisas positivas. Então, talvez na próxima festa de um amigo, no próximo aniversário, no próximo, sei lá, Natal de família, ou qualquer coisa que seja o próximo com família, realmente cuidar esse dia, o que de legal eu posso destacar. E não tem que ser forçado, não tem que parecer ridículo ou algo assim, mas às vezes na conversa a gente tem a chance de falar, a Giovana ela é muito boa nisso, né? E aí todo mundo concorda porque eles também perceberam, sabe? Então, se tiver uma característica do outro assim, tenta destacar, vai sentir muito bom no outro e também tenta perceber quando o outro faz isso contigo. É isso, é um exercício legal, porque a gente tá muito acostumado a ver isso nas pessoas, né? De chegar em festa e tu sempre criticar o teu parceiro. Mas tenta fazer o contrário, tenta elogiar. E por que isso é legal? Porque tu vai receber isso de volta. Isso é uma questão de se eu tenho paciência quando ele é mais explosivo, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai ter paciência quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho um desafio próprio. Então é uma via de mão dupla. Se eu faço por ele,
eu tenho certeza que ele vai fazer por mim, né? Porque é uma questão de, tá, eu vi que ela me deu, eu quero dar pra ela também. A relação, ela tem muito disso, né? Dessa troca de ele me deu, eu dou pra ele. E assim a gente vai indo e vai equilibrando a relação. Mas é bem nesse lugar realmente de olha para as coisas boas do teu parceiro, porque tu vai ver que essas coisas boas vão sobressair as coisas ruins. O problema é quando a gente fica tão focado nas coisas negativas que parece que essa pessoa só tem coisas negativas. É claro que ela vai ter, né, as suas dificuldades, porque ela não é perfeita, a gente tá aqui para aprender e faz parte da jornada. E inclusive eu acho que estar na relação torna essa jornada mais leve, né? Então várias vezes que eu tinha algum problema, eu vinha para ele para esperar um acolhimento, para esperar algum incentivo, alguma coisa legal e não, sei lá, a pessoa rir da minha cara ou a pessoa me criticar. Então é bem sobre essa coisa do time, sabe? De realmente destacar. Eu sempre destaco também na frente da minha família, de amigos. Nossa, o Rafa é muito bom com línguas, o Rafa é muito bom, ele cozinha muito bem, eu sempre falo isso. E ele fala que eu limpo muito bem, porque eu já não cozinho muito, Limpa então. muito bem, mas a cozinha é um caos depois que eu cozinhei Exato. bem. Não, mas é que o que vai acontecer se vocês continuam criticando o outro nessas festas e nesses lugares onde outros podem ver é que outros veem que vocês não usam a mesma camisa do time. E É. isso vai causar automaticamente que as pessoas vão começar a falar ou fofocar que isso aí não vai durar. Esses aí não vão ficar juntos. E mesmo assim que talvez em casa vocês estão time perfeito e fora vocês descobriram isso como um jogo, mas tá envenenando a água aos poucos, sabe? Se vocês fazem isso. Então, eu acho que o objetivo tem que ser realmente esse, que a gente já falou. Deixa os outros ver que vocês usam a mesma camisa, sabe? É. Não, não literalmente, por favor, não, porque tem demais casais que realmente usam a mesma roupa, então não literalmente, mas que os outros veem que, não, esses aí estão jogando o mesmo time e nós estamos olhando por fora. E se tiver alguma coisa que vocês precisam resolver, resolvam em casa. Resolvam entre vocês dois com respeito, com paciência, não na frente dos outros. Espera para um momento de. É uma coisa de respeito, realmente, sabe? De não ficar criticando teu parceiro na frente dos outros, porque isso é humilhação, isso é, sei lá, tu tá desvalorizando algo que é teu. Eu acho que trazendo essa analogia do time de futebol, é bem isso que acontece. Se dentro os jogadores começam a se criticar o técnico e tal, o técnico tá sempre protegendo o time. Se o técnico começa a falar mal nas entrevistas, bom, tu sabe que a coisa tá derrotada mesmo. Pressão, né? Então é bem isso, entender que é um time, olhar para as coisas boas que vão sobressair as coisas ruins e nunca criticar o teu parceiro, pelo contrário, sempre exaltar ele, falar as coisas boas, porque se tu já fala muito mal da pessoa, tu tá desvalorizando algo que é teu. Então, porque se tu já desvaloriza, imagina as outras pessoas, imagina, né? Então, é uma coisa que vai ser consequência de outras coisas negativas, né? E se isso realmente era uma coisa que incomodou vocês um no outro, ou aconteceu já, deixa a gente saber nos comentários. E eu acho que agora vamos deixar vocês colocar a mesma camisa e ir lá por fora para o próximo churrasco e destacar algo bom no outro. E não se esquece de se inscrever nesse canal se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu quer saber como melhorar o teu relacionamento, fica por aqui, porque a gente tá lançando um vídeo por semana, falando de temas que são importantes pra gente e que tem certeza que vai acrescentar muito no teu relacionamento. A gente espera no próximo vídeo.